E aí, pessoal, alívio ou pressão? A dura derrota no Beira-Rio e suas repercussões para o clássico Grenal do próximo domingo. Não tem mais Libertadores para o Internacional. Isso impacta no jogo? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora fique com a Real Inox e tudo sobre terceirização de mão de obra. Soldador, caldeireiro, polidor, ajudante, montagem, laticínio, cervejarias, tudo em inox, manutenção em geral. Fale agora com a Real Inox e você vai ter tudo sobre terceirização de mão de obra. E diga lá, eu vim do CCD e quero aquele descontinho, amigo. Não esqueça de falar com eles da Real Inox, que você vai ter esse desconto. Gente, uma derrota duríssima para o torcedor do Inter. O Inter fez um bom jogo contra a equipe do Fluminense, fez um gol cedo numa falha do goleiro Fábio, manteve um certo controle do jogo. No segundo tempo, o Diniz, treinador do Fluminense, mexeu em algumas peças, mas quem perdeu o gol foi o Inter. Dois incríveis, perdidos pelo Valência, um de cabeça inacreditável perdido pelo Valência, e em duas jogadas, que tinham lá a posse de bola do time do Fluminense, mas em duas jogadas, o Fluminense virou o jogo e calou o Beira-Rio. Transformou em lágrima um ambiente que era todo de festa. E eu não vou aqui tripudiar, tocar flauta. Eu sei o valor e a dor de uma derrota como essa. Nós tivemos há poucos anos atrás uma derrota muito parecida. A derrota do jogo contra o River Plate foi muito parecida. Um Grêmio dominador, um Grêmio que tinha vencido fora. Na época tinha a questão do gol fora, o Grêmio tinha empatado 1-1. O Grêmio tinha vencido, 1-1 fora e tomou a virada aqui por 2-1. O gol fora acabou determinando a classificação do River Plate com um erro de arbitragem e também no intervalo de 5, 6 minutos, caminhando para o final do jogo. Um terror. E ontem foi igual, né? E eu falo igual no sentido do sofrimento, do ambiente do jogo, que estava todo propício a uma festa, exatamente como naquele episódio da Arena. Mas é preciso dizer aqui que o jogo tem impacto. Eu usei o seguinte termo lá no início do vídeo: alívio ou pressão. Por que eu coloco isso? Porque o Inter vai ter que se remontar. E neste aspecto do Inter, o gremista está completamente aliviado. Porque o Inter está lá embaixo na tabela e a única coisa que vale hoje é a tabela do Campeonato Brasileiro. Todo o resto não vale nada. Não vale nada. Porque o Inter não tem mais a Libertadores. O Inter não tem possibilidade mundial, que era o que se dizia. Acho que o Inter cantou cedo a vitória e tal. Enfim, esse é um problema do Inter. Esse ambiente é de alívio. O Grêmio perdendo o Grenal, por exemplo, ficará 12 pontos à frente do Inter. 12 pontos. Se perder o Grenal. Se ganhar o Grenal, vai a 18 em relação ao Inter. Então, a discussão Grenal, ela não para no próprio jogo. E aí uma sensação de alívio. Por outro lado, o Grêmio pode, de alguma maneira, se sentir pressionado para tentar fazer vitória em um jogo que vai ser muito tenso e que leva, assim, muito perigo para o jogo do Grêmio. Muito perigo. Primeiro porque o Inter quer, de alguma forma, dar alguma resposta para o seu torcedor. Para mim, o jogo fica mais difícil para o Grêmio. Mais difícil. E ontem nós vimos que o Inter está montando um bom time. O Inter foi bem ontem no jogo. Para mim, foi o melhor jogo que o Inter fez nesses últimos aí, de controle e de chance de gol. Acabou perdendo os gols, e quando o futebol, tu perde gols em jogos grandes, o futebol te cobra a conta. E cobrou. Duramente cobrou a conta. Mas nós não podemos aqui apagar, porque às vezes o futebol tu produz
Tu erra o lance pontual e aquilo ali reverte contra ti, mas tu produziu, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Para mim, o Grenal ficou muito mais difícil. Muito mais difícil. Exatamente porque eu vi algum tipo de produção do Inter. Um time melhor do que a gente vinha vendo. Por outro lado, é do Grêmio a responsabilidade de tentar fazer pontos para tentar buscar o seu objetivo. O objetivo do Inter hoje, inicialmente, é não cair. Depois tentar alguma coisa, fazendo vitórias aí em sequência, lembrando que faltam 13 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter que fazer, se quiser alguma coisa muito, muito forte, vai ter que fazer aproveitamento. Então, aqui está o principal ponto do que nós estamos falando. O Grêmio joga sob pressão. O Inter vai jogar com a necessidade de remontar, de se estruturar. Hoje o Inter vai ter pouco tempo, porque ontem claramente o Inter cansou, que é outro ponto que também merece algum tipo de reflexão para quem gosta de futebol. Trocou 3 vezes de preparador. Óbvio que isso teve repercussão e agora o Inter paga o preço pesado desses erros internos. Mas esse é um problema do Inter. O que nós temos que fazer aqui agora é tentar entender a leitura do jogo do Inter e tratarmos o jogo como franco-atiradores. A pressão para vencer existe pela pontuação, não pelo clássico. O clássico é mais de remontada e de necessidade do Inter tentar alguma coisa do que propriamente do Grêmio. Se o Grêmio sair com o empate do Beira-Rio, não é o fim do mundo. E não pode ser tratado assim. Repetindo, pela pontuação, o ideal seria vencer. Mas pelo ambiente que foi criado, a partir dessa leitura, o problema está todo lá. Não está aqui. Aqui existe, sim, uma temporada que vai ser vitoriosa em relação ao Inter. A temporada do Grêmio vai ser vitoriosa em relação ao Internacional, porque o Grêmio ganhou o Gauchão, e porque o Grêmio está na frente no Campeonato Brasileiro, e porque o Grêmio foi à frente em relação ao Inter na Copa do Brasil. Então, este conceito vai estar em campo. Vai estar em campo. A nossa responsabilidade no jogo é estarmos concentrados, firmes e prontos para jogar. E o Inter vai tentar ser propositivo, vai tentar fazer as suas situações, criar as suas situações para ter algum mérito no jogo. O jogo realmente ganhou novos componentes, mas o conceito original do jogo é que o alívio do torcedor do Grêmio tranquiliza o ambiente tricolor, mas não resolve o problema da partida. A partida será de pressão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.